Bom dia, crianças! Hoje é dia 7/7/2020. Nós vamos lá para a página 33 de língua portuguesa. Como publicar o livro? Bem, quando nós pegamos um livro na mão, como este, nós não imaginamos como é difícil chegar até aqui, né? Tem que passar pela aprovação do texto, depois dos desenhos e, por último, a editora tem que aprovar, não é? Senão, a maioria das pessoas escolhem uma forma de publicar, no caso, que pode ser arcar com as despesas, né? Pagar o livro. Será que outras crianças, além daquelas, conseguiram ter suas histórias publicadas? Será que também foi difícil ter seus livros aceitos? Bem, nós vamos ver lá na página 34. Observe a página 5 da folhinha, depois ouça e acompanhe a leitura do professor. Olha lá, folhinha 13 de abril de 2013, capa 5. Como publicar um livro? Conheça 4 caminhos possíveis. 1. Tradicional. Você escreve o texto e envia por correio ou e-mail para editoras que decidem se vão ou não publicar. Ponto positivo. O autor não tem gastos, a editora faz todo o trabalho e coloca o livro para vender. Ponto negativo, é muito difícil ter seus livros aprovados. A editora pode nem chegar a avaliá-lo porque não gosta ou acha que não venderá bem. 2. Pagou, publicou. Você escreve o texto e contrata uma editora para fazer tudo, desde as ilustrações até a impressão. Ponto positivo. É publicação garantida, não passa por avaliação. Você só precisa ter a ideia e o dinheiro. Ponto negativo, o custo pode ser alto. Além disso, você é que terá que distribuí-lo. 3. Artesanal. Você escreve o texto, cuida das ilustrações e da diagramação, organização do texto e imagem nas páginas. E só contrata uma empresa para imprimir o livro. Ponto positivo. Você pode participar de mais etapas do processo, como buscar o ilustrador e o diagramador, ou até fazer tudo isso sozinho. Ponto negativo. Dá mais trabalho porque você tem que conseguir entregar tudo pronto para impressão. E 4. A internet. Você escreve o texto e publica em blogs, redes sociais ou no site Clube dos Autores. Ponto positivo. Não tem custo, no caso, redes sociais e blogs, é possível publicar aos poucos, capítulo por capítulo, já ter um retorno dos leitores. Ponto negativo. No caso de blogs e de redes sociais, você não terá o livro impresso. No clube de autores, isso é possível. Aí aqui embaixo nós temos os livros por encomenda. Tire suas dúvidas no site. Aí nós temos Lira Editora Livre, Gráfica Bandeirantes, Scortec Editora e Clube dos Autores. Aí cada uma fala seu preço, né? E a quantidade de livros que faz por impresso. Algumas faz com uma quantidade, outras com 50, ok? Vocês podem ler aí. Entender o texto. 1. Observe o menino e o texto que aparecem na página 5 da folhinha. A. No início do texto, o que o menino está fazendo? O que significa o desenho dentro do balão? Bem, o menino está tendo uma ideia, né? A lâmpada dentro do balão, ela significa uma ideia. B. O que o menino está fazendo no fim do texto? Ele está mostrando o livro, né? O livro pronto, como se ele tivesse conseguido ganhar um troféu. 2. Ainda na página 5, o que a mão com o polegar para cima indica? E com o polegar para baixo? Bem, o polegar para cima indica as facilidades, né? Os pontos positivos. E o polegar para baixo indica as dificuldades, seriam os pontos negativos. Os números que indicam os modos para se publicar no livro são grandes e coloridos de vermelho. Por quê? Bem, como os textos são para crianças, então eles arrumam uma forma de atrair a atenção delas. Lembra quando a gente viu no folheto educativo lá, né?
sobre a febre maculosa. As letras grandes, coloridas, é a mesma situação, ok? 4. No modo tradicional de publicar um livro, qual é a maior dificuldade? Bem, é ter o livro aprovado pela editora, né? 5. Um objeto artesanal é aquele que é produzido manualmente sem a ajuda de máquinas. Qual é a característica principal do modo artesanal de publicação? O autor faz tudo sozinho, né? 6. Assinale com um X as características da publicação pela internet. Custo alto? Não, porque a internet não vai te cobrar nada, né? Uso de blogs e redes sociais? Sim. Distribuição pelo autor? Não. Distribuição pela editora? Não. Publicação em partes? Sim, porque você pode no blog publicar capítulo por capítulo, né? Diagramar um livro é publicar capítulo por capítulo? Não. Organizar o texto e as imagens nas páginas? Sim. Ilustrar e imprimir as páginas? Não. Então, a resposta correta é o segundo quadradinho. Organizar o texto e as imagens nas páginas. Agora, nós vamos ver aqui. Estudar a língua. Leia estas palavras. Louca, louça. Caca e caça. Cícero, fiz uma placa para o nosso circo. O que você achou? Açúcar, você escreveu errado. Circo não começa com sua cedilha. Como assim? Mas então, quando que a gente usa o C com cedilha? Só podemos usar o C com cedilha quando ele vier acompanhado das letras A, O e U. Como, por exemplo, graça, palhaço, e açúcar. São palavras que têm que ser com cedilha. Mas então, quando que a gente não pode usar o C com cedilha? Nós não podemos usar o C com cedilha quando ele estiver acompanhado das letras E e I. Por exemplo, cinema e cenoura. Entendeu, Paçoca? Ah, entendi. Então, eu tinha escrito errado. Na verdade, a palavra circo é com C. Sem a cedilha, porque depois do C tem a letra I. Muito bem, Paçoca. Você entendeu tudo bem direitinho. Legal! Agora, nunca mais vou escrever errado. É isso aí, Paçoca. Muito bem. Você aprendeu. Depois da historinha do cedilha, vamos lá. A. O que diferencia o modo de escrever as palavras em cada par? É o uso de cedilha, né, gente? Nós vamos começar agora a ver o cedilha. B. Observe essas palavras. Graça, assento, cigarra, laço e açucareiro. Agora responda. O cedilha é usado antes de quais vogais?
Ah, ficou fácil, né? O menino mostrou lá no cerco. Do A, do O e do U. Escreva 5 palavras em que a letra C é seguida da vogal E. Cenoura. Acentuar, cebola, cera, acerola, conhecer. Letra D. Escreva 5 palavras em que a letra C é seguida da vogal I. Vamos lá. Cinema, ciúme, ácido, cinto, fácil. Leia as palavras a seguir. Número 2. Lista A. Nau, Roma, país e carros. Lista B. Não, romã, pães e carrões. A. Nas palavras da lista B, qual é o nome do sinal sobre as letras? Como se chamam essas letras? Escreva-as. B. O sinal é o tio e essas letras chamam-se vogais. B. Complete. O tio é sempre colocado sobre as vogais. E aí, galera? A e O, né? As palavras com tio têm som nasal na última sílaba. C. Escreva outras 4 palavras com tio. Coração, pães, limões, maçã, irmão, irmã, mamãe. E assim por diante. 3. Agora leia estas palavras. Lista A, singular. Um fogão, um limão, um balão. Lista B, plural. Vários fogões, muitos limões e alguns balões. Compare as palavras das duas listas. Que mudança houve no final das palavras da lista B? Justifique. A letra ão mudou para ões, né? Porque elas estão no plural, certo? 4. Veja como o final destas palavras muda para indicar o plural. Um pão, diversos pães. Um alemão, alguns alemães. Um escrivão, poucos escrivães. Nas palavras da lista B, que mudança indica o plural? Indica do ão para ães, né? 5. Escreva as palavras a seguir no plural. Lição, lições. Avião, aviões. Rojão, rojões. Sabão, sabões. Leitão, leitões. E colchão, colchões. 6. Veja a sílaba destacada das palavras abaixo e continue a preencher a lista. Diagramar, diagramação. Publicar, publicação. Organizar, organização. Avaliar, avaliação. Ilustrar, ilustração. Elevar, elevação. Separar, separação. Gravar, gravação. Observar, observação. Criar, criação. Indicar, indicação. E conversar, conversação. Certo? Hora de brincar. Jogo da memória. Vocês podem pegar lá, recortar o anexo 1 do jogo da memória e jogar aí com o papai, com a mamãe, com o irmão, ok? Bem, produzir texto. Você comentará um texto escrito por um colega escolhido por você a partir das orientações do professor. Pessoal, esse daqui por enquanto nós não faremos. Como nós não estamos na sala, vocês não tiveram acesso a textos escritos pelos amigos de vocês, ok? Então, nós vamos pular, por enquanto, essa parte do produzir texto. E tarefinha, em casa. 1. No texto lido em aula, você conheceu vários modos de publicar um livro. Qual deles você escolheria e por quê? Vocês vão lá olhar, né, na página 5 da folhinha e vão escolher um deles, ok? 2. Escreva o que você considera positivo e negativo em A. Levantar muito cedo. B. Comer muito doce. E 3. Preencha a cruzadinha com palavras que tenham cedilha. Depois copia-as no caderno.
Aí vocês vão preencher onde tem o cedilha e depois vocês vão colocar lá no caderno. Atividade 3, em casa, página 41, e vão copiar, ok? A 4, a 5 e a 6 vocês não farão, certo? E nós vamos lá para o Vale a Pena Ler. Gabriel e a Copa do Mundo de 2014. As cidades onde acontecem os jogos de uma Copa do Mundo são conhecidas como cidade-sede. Viaje com Gabriel pela cidade-sede dos Jogos da Copa de 2014 e saiba mais sobre os pontos turísticos e a paisagem natural delas. Clara e a Olimpíada de 2016. Clara é irmã de Gabriel. Eles já viveram algumas aventuras juntos. Enquanto Gabriel aborda a Copa do Mundo, ela trata da Olimpíada, sediada pelo Rio de Janeiro em 2016. A surpresa do livro são as modalidades esportivas propostas por Clara, inacreditáveis. Esse ano, se não fosse o coronavírus, nós teríamos Olimpíadas, né? Histórias do pai da história. Conhecido como o pai da história, o grego Heródoto é lembrado pelo autor nesse livro para crianças. Comece por essa versão. Quando crescer, você poderá ler a obra original, ou seja, do próprio Heródoto. Poemas com palavras de duplo sentido fazem a graça do livro. Para ler, prestar atenção e rir. Cuide apenas para não se confundir com os significados. Palavras. Bom, e a nossa aulinha termina por aqui hoje, tá bom? Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Se cuidem, hein? Fiquem em casa.